Meu nome é Eduardo, eu tenho 24 anos e eu queria dar um testemunho do poder que o Evangelho tem para transformar uma vida e te animar a pregar o Evangelho a tempo, fora de tempo, como diz em 2 Timóteo. Eu vim de um contexto familiar bem difícil, onde a minha mãe tinha casa de candomblé, batuque. Ela foi consagrada a Satanás, tem tios meus que eram ladrão de carro forte, tias que eram prostitutas, e eu nasci dentro desse contexto. E com 12 anos eu comecei a usar drogas, e usei drogas até os 17 anos. E eu comecei usando muito para fugir da realidade triste que eu vivia, de contexto, buscando uma resposta na minha vida. Mas eu queria dar uma ênfase no que eu diria que é a parte mais triste do meu testemunho. Foi o fato de nunca nenhum jovem ter falado de Jesus para mim. Eu estava perdido e com 16 anos, mais ou menos, 15 para 16 anos, eu me afundei no crack e a minha família estava destruída. Mas a minha mãe, nesse meio tempo, ela se converteu do batuque ao Senhor Jesus e eu pude ver uma transformação na vida dela. E quando eu comecei a ver tudo que Deus estava fazendo na vida dela, eu comecei a admirar a Deus. Eu sabia que Ele existia. Eu, desde pequeno, vi o mundo espiritual, o contexto que era real e sério. Mas quando eu vi a transformação na vida da minha mãe, eu pude perceber o poder que o Evangelho tem para transformar uma vida. E eu comecei a admirar Jesus. Eu comecei a ver que Ele de fato era a verdade. Uma vez eu estava usando droga junto com um amigo meu e eu olhei para ele e disse a seguinte palavra: cara, um dia eu vou seguir Jesus. Eu disse isso para ele, estando nas drogas, usando droga junto com ele. Eu olhei para ele, admirado com toda a obra que Deus estava fazendo na minha família. Eu olhei para ele e disse: um dia eu vou seguir Jesus. Mas ninguém parou para sinalizar, para me expor o Evangelho. Ninguém teve a coragem de ir dentro do contexto onde eu estava inserido de trevas para me falar de Jesus. Não sei se muitos têm medo de ir em lugares assim, mas eu quero te animar a olhar o poder que Deus tem para transformar uma vida. Eu estou aqui como testemunha de que Ele tem poder, para que tu vá no lugar mais obscuro da batalha e tenha a mesma atitude, tenha na tua vida a mesma atitude que Jesus teve. Eu queria compartilhar um versículo que está em Romanos, que diz: como invocarão naquele em quem não creram? Como crerão daquele em quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E depois termina dizendo: quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Nós somos chamados para ir e pregar o Evangelho, e fazer discípulos. Hoje existem milhares e milhões como eu estava, e eu disse uma coisa para mim depois que eu me converti. Eu disse comigo mesmo, né? Disse para mim mesmo que eu vou estar com 70 anos, vou estar sendo velho, mas eu nunca vou deixar de pregar o Evangelho. Nunca. Seja onde for, seja como for. Porque eu sei, como testemunho da minha vida, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que qualquer mente é capaz de imaginar ou pensar. E hoje eu estou aqui graças à misericórdia de Deus, mas eu quero te confrontar, principalmente tu que é jovem. Se tu está vendo esse vídeo, eu tenho quase certeza que tu é jovem. Prega o Evangelho, insta. Quer seja oportuno, quer não, quer aconteça, quer não aconteça, simplesmente porque Deus te mandou pregar. Simplesmente porque isso vai render glória para o nome dEle. E só o fato de Jesus ter morrido na cruz, isso já é motivo suficiente para que tu vá e pregue o Evangelho. Prega o Evangelho. Talvez, se Deus é soberano em todos os seus caminhos, mas se alguém tivesse chegado para mim e me falado do grande amor de Deus em Cristo pela minha vida, eu não teria feito o que fiz e chegado onde eu cheguei. Porque eu cheguei num momento em que eu perdi todas as coisas, em que eu pus a minha confiança como meio para ser feliz. Eu me frustrei em todos os meus caminhos. E Deus era só mais um
No entanto, o Senhor me alcançou por outros meios. Mas como eu me lembro que mesmo estando lá, vestido numa capa, aparentando ser alguém que eu não era, mas por dentro de toda aquela rebeldia, tinha uma vida vazia, sem Cristo. E quando eu te pergunto, ei, vai ingressar na batalha, e tu responde, não ouviu o chamado? Como pode ser assim? Se o chamado veio do coração de Deus para a tua vida, ecoa nos corredores dos hospitais, chora nos desmoronamentos dos lares, chacoalha nas algemas dos presos, sibila na bala perdida, brilha no batom das prostitutas, ronca na barriga do faminto, voa na mente dos xeracolas, ressoa nos corações sem Cristo. Se você não ouviu o chamado, eu quero ousar dizer que não foi Deus que parou de chamar. Foi tu que fechou os ouvidos. Prega o Evangelho. Em nome de Jesus.